Saudações pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso canal. Hoje vou fazer mais um vídeo específico sobre esse instrumento. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, aconselho que você volte lá, que eu falo mais, explico mais sobre esse instrumento, dou um panorama mais geral. Também falo alguma coisa sobre como tocar o instrumento, mas hoje especificamente eu vou falar e ensinar como que a gente pode tocar esse instrumento da maneira mais tradicional, ok? Então vamos lá. Primeiro, vou falar que tem três formas que você pode segurar esse instrumento, né? A primeira é você se sentar nessa postura, né, que a gente costuma chamar de chinesinho aqui no Brasil, ou também você pode sentar nessa outra postura que é a meia lótus, que também se chama assim no yoga, né, o nome em português, meia lótus. E uma dessas duas, o que for mais confortável para você, e colocar o instrumento em cima aqui da sua perna, ok? No caso, da forma como está estruturado esse instrumento, tem que ser na perna direita, ok? Você coloca ele na perna direita e com a mão direita você toca, ok? Para a gente tocar ele na perna esquerda, teria que estruturar as cordas de outra forma que eu vou explicar para vocês depois, ok? Então essa seria a primeira forma. A segunda forma que você pode tocar esse instrumento é deixando ele aqui, mais ou menos na sua frente, e aí também com a mão direita você apoia aqui, e quer dizer, apoia não porque não tem apoio da mão direita na verdade, mas seria deixar o cotovelo e o ombro bem relaxados para não cansar. Essa postura é um pouco mais cansativa justamente porque não tem apoio, ok? E tocar ele dessa forma, que daqui a pouco eu vou explicar como que a gente tange as cordas. Então essa seria uma segunda forma. E a terceira forma que você tem para tocar esse instrumento é deixar a cabaça aqui encostada no chão e colocar ele aqui também, o braço dele na sua perna esquerda. Essa postura é bem legal, porque ela não é tão difícil quanto a primeira, que é bem confortável, mas você tem que ter mais equilíbrio ali, mas é uma posição bem legal, é a que eu mais gosto pessoalmente. Mas essa postura você já tem um certo apoio aqui também na mão direita, que não fica assim tão sem apoio como na segunda posição que eu acabei de mostrar. Você consegue apoiar aqui sua mão direita na cabaça e coloca aqui a mão e começa a tanger as cordas, né? Uma coisa bem importante também para tocar esse instrumento o braço dele é muito grande, né? Então, onde tocar? Você tem que encontrar dentro do seu instrumento qual é o melhor lugar, mas normalmente é mais para o centro, né? Se você tocar mais aqui na ponta ele perde o som, e se você tocar também aqui ele perde o som, ou seja, o som fica mais opaco, digamos assim, não tem tanta reverberação. Então é sempre bom tocar ele mais aqui no meio, ok? Então eu vou escolher essa posição aqui hoje para tocar e depois a gente pode explorar as outras posições também. Então aqui colocou ele na perna direita e aí pode jogar ele um pouquinho aqui para trás e apoiar. A mão direita fica bem apoiada aqui também. E aí a mão ela tem que ficar o mais reto possível, né? Você vira ela nessa postura e deixa ela o mais reto possível. O tampura não se toca desse jeito como o violão. Isso porque quando a gente vai tanger a corda, a gente não pode puxar ela muito forte, porque senão a corda fica muito explosiva e a gente perde a natureza, a essência desse instrumento, que é justamente trazer essa harmonia, essa tranquilidade, né? Então, colocando a mão dessa forma, você consegue tanger o instrumento com mais facilidade. E aí, o instrumento tem 4 cordas. Para a primeira corda, a gente vai usar o dedo anelar. Para a segunda corda, a gente vai usar o dedo do meio. Para a terceira, também o dedo do meio. E para a quarta corda, a gente vai usar o indicador. E aí, dessa forma, a gente começa a tocar e a tanger as cordas do instrumento. Quando a gente vai tocar, a essência desse instrumento é que não pareça que a gente está tocando corda por corda, mas que fique um som unificado. Por isso que quando a gente toca corda não pode puxar muito forte, senão parece que a gente está tocando corda por corda. Então, tocando mais suavemente,
um som vai se juntando ao outro. Um som de uma corda vai se juntando ao outro e aí fica um som bem unificado, que é a grande maravilha, a grande potência desse instrumento. Então vamos começar aqui, vou tocar um pouquinho para vocês verem. Então, começando aqui. E aí tem um certo tempo que a gente toca essas cordas, que se vocês perceberem, a primeira corda dura um pouquinho mais e a última também. Ó. E as duas do meio são uma logo em seguida da outra. Como o primeiro som é mais longo, o segundo e o terceiro são mais seguidos e o quarto som também é mais longo. Então a gente mantém esse tempo quando a gente toca a tampura. Por isso, né, no treinamento da nossa escola, sempre a gente aprende primeiro a tocar, porque quando a gente vai cantar junto, a tendência é que a gente queira fazer com as mãos aquilo que a gente faz com a voz. Então, se a gente vai cantando alguma coisa mais rápido, a tendência é que a gente queira tocar o instrumento mais rápido. E na verdade não, na verdade a essência e a natureza do instrumento é sempre manter essa velocidade justamente para trazer essa paz, essa harmonia, essa tranquilidade, mesmo que a voz esteja muito rápido e supostamente agitada, muito fogo, muita atividade na voz, mas mesmo assim a tampura ela se mantém e permanece com essa essência da paz, da tranquilidade, da harmonia, mesmo nessa agitação, nesse fogo, nessa coisa mais energética ou da voz ou de algum outro instrumento, tá? Então essa é a primeira posição. A segunda posição que eu mostrei é essa. Então aqui basicamente é a mesma coisa. Então você pode apoiar a mão aqui na esquerda na cabaça ou simplesmente deixar a mão apoiada aqui na perna e segue o mesmo fluxo. E a terceira posição, apoia a cabaça aqui, apoia o braço na perna esquerda e segue o mesmo fluxo. Agora explicar porque na estrutura desse instrumento a gente tem que tocar aqui da esquerda para a direita e utilizando a mão direita, certo? Porque a primeira corda ela é diferente das demais. As outras três cordas elas são iguais, entre aspas, elas são a mesma nota, só que tem um som diferente. Então, a primeira corda ela normalmente é afinada ou na nota Pá ou na nota Má. Para quem ainda não pegou bem esses termos, vai lá na aula de música clássica da Índia, onde eu explico a notação, né, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha, Ni, Sa, que basicamente é só o nome, né, da visualização das notas lá na Índia, e você vai entender mais do que se trata aqui do que eu estou falando. Então a primeira corda é ou afinada em Ma ou em Pá, na grande maioria das vezes. Depois a segunda é o Sa, a terceira é o Sa e a quarta também é o Sa, só que o Sa grave, né? Como vocês podem ver, é um som mais grave, ó, a última corda, né? E por que ele tem que ser tocado dessa maneira? Porque o Sa, ele é a nota primordial, a nota principal, digamos assim. Então, se a gente tocasse o instrumento da esquerda para a direita, aí ele terminaria com um som de Pá ou de Má. Certo? Então daria essa sensação de que a gente está voltando para o som principal, para o som primordial. Então saindo aqui da esquerda para a direita, a gente termina justamente nesse Sa grave, voltando para a base, voltando para casa, voltando para a essência, simbolicamente e musicalmente falando também a gente está voltando para a nota principal. Se você não tem essa tampura indiana e
tem essas tampuras menores, que a gente chama de tampura flat, você pode tocar da mesma forma. Então segura aqui, aí como ela não tem a cabaça aqui para te ajudar a apoiar, você pode encontrar um equilíbrio, apoiar ela no ombro. Eu gosto de tocar assim, eu apoio a mão direita e às vezes eu ajudo com a mão esquerda aqui também. E tange da mesma forma. Essa aqui já é outra afinação. Essa aqui é uma afinação mais para as mulheres, para a voz feminina. Como ela não tem a cabaça, também fica mais difícil tocar nessa posição, mas igualmente dá se você segurar aqui, ó, com a mão esquerda. E também dá para colocar ela aqui no colo, assim como a outra tampura. Olha só. Muito bom, gente. Agradeço muito. Se vocês puderem curtir a página, compartilhar, para quem gosta também, para quem se interessa por esse assunto dos instrumentos ancestrais, também do nada, yoga, da música da Índia, da música do mundo e principalmente da terapia, da meditação e da cura através do som. Então curte a nossa página, segue para receber mais conteúdos. Hari Om.